Saudações, alunos do 8º ano das Escolas Cívicos Militares do Paraná. Estamos começando mais uma aula de Cidadania e Civismo. Aula essa que nós vamos continuar aí abordando e verificando a questão do regimento escolar e das especificidades que tem nos colégios cívicos militares do estado do Paraná. Então, qual é o objetivo da aula de hoje? O objetivo da aula de hoje está justamente em identificar normas e condutas do Regulamento Geral do Aluno. Esse documento aí que estabelece as bases dos direitos e dos deveres do caso dos alunos. Então, nós temos aí o Código de Honra dos Colégios Cívicos Militares, em que ele aborda aqui justamente essa opção pela liderança, essa abordagem aqui muito específica dos Colégios Cívicos Militares, em que no Código de Honra está lealdade e honestidade, iniciativa e nobreza de atitudes, disciplina e camaradagem, estudo e amor à cultura e o respeito às normas do Colégio Cívico Militar. Vamos lembrar sempre que o Colégio Cívico Militar ele tem uma abordagem própria de ensino e uma abordagem própria de disciplina, muito voltada aí para desenvolver essa virtude da liderança entre os seus alunos. Por isso, um código de honra já voltado para essa concepção. Tá? Então, as normas de conduta, que são as normas de condutas e atitudes, sistematizam as normas disciplinares a que está submetido o corpo discente do Colégio Cívico Militar. Aí vocês vão me perguntar, o que é corpo discente? Corpo discente é formado pelo grupo dos alunos do colégio. Você tem o corpo docente, que são os professores, e o corpo discente, que é o grupo dos alunos. Então, vamos lembrar sempre que qualquer comunidade, viver em sociedade, sempre implica na criação de regras de convívio social. Na sua casa você terá regras de convívio social, quando for trabalhar você vai ter regras, no seu condomínio há regras, na sua vizinhança. Então sempre há a necessidade de haver regras para que a gente tenha uma sociedade harmônica, uma sociedade mais estável e que a gente possa prever as coisas, né? A gente ter a noção de que, se eu fizer isso aqui de errado, vai acontecer isso comigo. Quais as consequências e causas aí para tentar conseguir garantir uma padronização, uma normatização da sociedade e garantir aí o pleno convívio das pessoas. É recomendável que os colégios cívicos militares tenham bem definidas as suas normas de conduta e atitudes dos estudantes em seu regulamento interno para servir de orientação para todos os interessados. Então, essas normas elas constam então, dentro do regulamento interno de cada colégio cívico militar. Não há, cada um deles tem autonomia para escrever as suas normas de conduta. Tá? E esse documento é um direito e é um dever do aluno ter esse conhecimento. Tá? Por isso que os colégios mantêm sempre cópias desses documentos nas suas secretarias e nos seus sites na internet para o livre consulta e acesso dos alunos, também dos pais dos alunos e qualquer outro membro que componha a comunidade de um colégio cívico-militar. Ademais, devem estar em consonância com o Estatuto da Criança e Adolescente, que é a sigla ECA, e alinhadas às legislações da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná. Então isso que é muito importante sempre lembrar, que nenhum desses códigos ele surge do nada. Há regras estabelecidas também para a escrita desses códigos, porque nós temos leis superiores. Então nada que for constar no regimento escolar sobre o aluno pode ir contra uma lei superior, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela tem que estar em conformidade com esse estatuto, que ele é nacional. Também, como se passa de uma escola pública e um colégio cívico militar, você vai ter o envolvimento na elaboração disso de regras já escritas pela Secretaria do Estado de Educação e do Esporte, afinal de contas é uma escola, é um colégio, e também da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, justamente por esse envolvimento do cívico-militar. Então, você tem normas superiores ainda por essas duas instituições e por esse grande conjunto de leis nacionais, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que nos leva, então, à primeira atividade da aula de hoje. Quando um colégio cívico-militar escreve seu regulamento geral do aluno, a que conjunto de leis ele deve sempre se manter atento? Vocês vão ter aí um tempinho para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Sempre é bom lembrar vocês, isso aqui é um exercício discursivo, ou seja, você escreve um texto-resposta. Então, o seu texto não precisa estar exatamente igual ao meu. Eu trago aqui para vocês uma sugestão de resposta, mas alguns elementos têm que constar no texto para que o professor possa considerar a resposta como correta. Então eu perguntei para vocês, quando um colégio cívico-militar escreve seu regulamento geral do aluno, a que conjunto de leis ele deve se manter atento? Então aqui a minha sugestão de resposta é: o regulamento geral do aluno deve sempre estar pautado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, respeitando sempre esse conjunto de leis federais. Então é importante ressaltar que o fato de que o colégio cívico-militar ele tenha um procedimento disciplinar diferenciado dos demais colégios públicos do estado do Paraná, a lei federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda ela é dominante. Então, todos aqueles direitos são previstos nacionalmente a qualquer criança, qualquer adolescente, devem ser preservados também pelo Colégio Cívico-Militar. Vamos conhecer algumas das proibições que tem no Regulamento Geral do Aluno. Como sempre, eu já falei, você pode ter algumas variações de acordo com o colégio. Há uma certa autonomia do colégio, através do conselho escolar e da comunidade, para editar algumas dessas regras. Primeiro, deixar de comparecer ou chegar atrasado às atividades programadas, ou delas ausentar-se sem autorização. Isso é uma proibição muito clara. O aluno ele tem que estar na escola no período letivo. O fato dele ele tem que respeitar o horário do período letivo. Entrar na escola no horário que bem entender, não pode. Assim como também você se ausentar sem autorização, sem dar a devida explicação, também não pode. Vamos lembrar que isso aí está até no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um direito e um dever da criança frequentar a escola. É um dever dos pais. Eles são obrigados a matricular o filho e são obrigados a garantir a frequência do filho na escola. Vamos aqui para mais uma. Deixar material ou dependência sob sua responsabilidade desarrumada ou com má apresentação ou para tal contribuir. Isso aí é justamente uma casa organizada, uma casa limpa, fica mais fácil. Uma sala de aula que ela esteja com as carteiras alinhadas, que ela esteja com a pintura bem feita, que ela esteja com toda a sua infraestrutura funcionando, ela nos dá mais tranquilidade para o estudo. Uma casa bagunçada, daí fica mais difícil a gente se concentrar. Por isso aí, essa regra também faz parte aí do regimento geral do aluno. Terceiro, faltar à verdade ou comportar-se de maneira inadequada, desrespeitando ou desafiando pessoas, descumprindo normas vigentes ou normas de boa educação. Conviver em sociedade, como a gente já falou várias vezes, depende de regras. Justamente depende de regras. A própria regra de boa educação, tratar a pessoa com respeito, tratar a pessoa com igualdade, cumprimentar respeitosamente, já são regras aí que procuram justamente normatizar o comportamento para o bem-estar social de todos os membros daquela comunidade. Isso também é de serventia às regras de boa educação, regras de etiqueta. E eu deixei cumprir uma regra. E agora? O que é deixar de cumprir uma regra? É justamente ultrapassar o limite de algo, desrespeitar uma ordem, desrespeitar uma lei, um procedimento, infringir, transgredir uma norma social. Seja essa norma uma norma escrita ou uma norma verbal. Então você tem esse ato da transgressão. O que acontece daí nesse caso? Bom, antes da gente responder isso, eu trago para vocês mais uma atividade em que eu pergunto: a vida em comunidade incide na criação de regras. Qual a função social de uma regra? Vocês têm um tempinho aí para responder e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Perguntei para vocês, a vida em comunidade incide na criação de regras. Qual a função social das regras? Minha sugestão aqui de resposta para todos. Uma regra serve para padronizar o comportamento em comunidade, estabelecendo os limites aceitos nas ações de cada indivíduo. Então é muito importante ter esse respeito às regras, porque assim como pode parecer que isso limita a sua liberdade, lembre-se que a regra estará igualmente limitando a liberdade do outro. E a liberdade do outro poderia ser perigosa para você, pode agredir a sua liberdade. Então a gente já estabelece exatamente esse limite, essa linha entre o que uma pessoa pode e o que o outro membro da comunidade pode. É muito importante ter isso bem claro na mente de todos, para assim a gente conseguir criar um relacionamento social harmônico. Mas daí, e quando eu transgredi uma regra, quando eu transgredi uma norma, o que acontece? Bom, se isso acontecer, o regimento escolar também prevê ações pedagógicas, ações educativas e ações disciplinares que podem ser aplicadas caso algum estudante deixe de cumprir ou transgredir as normas ali contidas. E estará sujeito às seguintes sanções. Então perceba que as sanções elas também não são inventadas do nada. Elas já constam no regimento escolar, o regimento escolar antes mesmo da matrícula do aluno, porque esse documento tem que estar pronto. Quando o pai faz a matrícula de um aluno num colégio cívico-militar, ele já assina lá que ele está ciente do regimento escolar e que o seu filho irá respeitar esse regimento e que, se não respeitar, essas sanções poderão vir a ser aplicadas. Já está tudo lá. Tá? Ações pedagógicas, ações educativas e ações disciplinares. Bom, entre elas nós temos a orientação disciplinar com ações pedagógicas dos professores, ações pedagógicas da equipe pedagógica e também da direção. E posterior comunicação ao pai e ao responsável. Vamos lembrar que até você completar 18 anos, a responsabilidade é sempre do pai. Então qualquer coisa aqui tem que ser notificado aos pais ou responsáveis pelo aluno menor de idade. Tá? Ter registrado em livro-ata a reincidência dos fatos envolvendo o estudante. Como assim? O livro-ata é um grande livro de registro, em que reuniões, orientações, ordens e também aí orientações disciplinares são registradas. Ali o pai ele dá ciência do que ocorreu com o filho, qual foi o fato que o filho fez e qual vai ser a ação que a escola vai tomar, ação disciplinar. E também convocar os pais para a ciência e assinatura quando de menor. Assinatura, como a gente falou, do livro-ata. Então, isso aí é tudo previsto no regimento escolar. Tá? Após as ações descritas, caso haja novas situações, comunicar aos órgãos competentes para encaminhamento com autorização dos pais ou responsáveis da situação ocorrida. Quando criança ou adolescente, conforme a Constituição Federal. E eu trago aqui para vocês aqui o Conselho Tutelar e também a Polícia Militar do Estado do Paraná, justamente porque, às vezes, de acordo com a situação que ocorrer dentro do colégio, essa situação talvez precise de uma interferência externa ao colégio, de acordo com a sua gravidade. No caso aí nós temos o Conselho Tutelar, que ele trabalha justamente pela preservação da criança e do adolescente, e nós também temos o Batalhão de Polícia Militar, nós temos a Patrulha Escolar, que ela serve justamente para verificar questões aí relacionadas à violência dentro do espaço escolar. Então há um batalhão próprio que é a Patrulha Escolar, responsável por essa verificação, justamente para tentar garantir a segurança, tentar garantir o bem-estar e o bom convívio entre os alunos de uma instituição de ensino como o Colégio Cívico Militar. O que leva a gente aqui para a última atividade da aula de hoje. Quais são as sanções previstas no regimento escolar no caso de transgressão às regras da escola por parte dos alunos? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Eu perguntei para vocês, quais são as sanções previstas no regimento escolar, no caso de transgressão às regras da escola por parte dos alunos? Minha sugestão de resposta é essa. O regimento escolar prevê a aplicação de orientações disciplinares e pedagógicas, o registro de reincidência em livro-ata e a notificação aos responsáveis sobre as ações dos estudantes. Então, tudo isso aí já é previsto dentro do próprio regimento escolar. Então, o que vimos na aula de hoje? Possuímos direitos e que devemos exercê-los na plenitude, mas também temos deveres que cumpriremos na totalidade. Lembre-se, somos uma equipe dentro do Colégio Cívico Militar. E eu agradeço a todos vocês por mais essa aula e até a próxima.